Muito bom dia, tarde ou noite para você que esteja nos escutando aqui em nosso podcast da Conexão. Meu nome é Érico Vieira Zanardi e hoje estaremos com os dois convidados super especiais, Vitor e Murilo, que eles vão se apresentar. Mas antes de passar a bola para eles, queria que se apresentasse um pouco também o nosso entrevistador, valor de entrevista também, né? Lucas Trindade. Fala aí um pouco, Lucas. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Trindade, mas me chama só de Trindade, por favor, porque Lucas ninguém me chama, só minha mãe. É muito prazer estar aqui com todos vocês, especialmente com nossos queridos entrevistados. Aí, pode se apresentar um pouquinho aí, falar um pouquinho de vocês, Vitor e Murilo. Bem breve assim, que já a gente começa a entrevista. Tranquilo. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Descobri que esse é o jingle aí, né, do podcast. Então, meu nome é Murilo, eu tô no 14º semestre de elétrica, para mim só falta o TCC. Depois a gente vamos entrar em detalhes aí, né, do porquê isso e etc. Tenho 25 anos, entrei na UNB com 18, 2014. Estudei no Sigma, por boa parte, assim. Eu estudei em 2 colégios, mas no início eu entrei no Sigma na 6ª série, e fiquei lá até então. Até fazer o PAS, né, entrei pelo PAS na UNB e tô aí. Então, Victor, 23 anos, estou no 10º semestre de elétrica. E depois vocês vão entender também, não falta só o TCC para mim, falta mais coisa. Mas é isso, trabalho com o Murilo fazem já 3 ou 4 anos. Se for contar a empresa júnior como trabalho, são uns 5 anos já. É isso. Prazer aí, muito bom estar no podcast. Pô, top então. Então, já bora começar aqui. Voltando lá para os tempos que o Murilo até citou aí, de ensino médio, né, do Sigma, no caso dele. Queria que conhecer um pouquinho mais desse lado de vocês. Qual foram as motivações para escolher engenharia elétrica como curso de faculdade, né? Seria, tipo, também, né, que vocês já podem ter escutado nas outras vezes dos podcasts, tem algum tipo de inspiração, facilidade em exatas? Não sei, porque a gente faz essa pergunta muito porque a gente vê que são duas pessoas, nesse caso, dos entrevistados bem, né, com uma experiência muito boa, e queria saber se vocês já tinham essa facilidade de exatas ou vocês pensaram mais no lado empreendedor, assim. Pode começar aí pelo Vitor agora. Beleza. Cara, eu comecei a ter facilidade com exatas no 3º ano, eu não tinha. Ninguém botava fé que eu ia fazer engenharia, que eu queria isso. Eu tinha um lado artístico muito forte, eu acho, de poema e tudo mais. Então, assim, eu fui desenvolver esse lado no 3º ano, estudando para o vestibular. E aí, enfim, comecei a pegar a manha de exatas, comecei a gostar, consequentemente. E aí, peguei engenharia, mas por uma visão bem, bem básica, assim, de mercado de trabalho e tudo mais. Tinha civil, mas eu nunca fui muito fã, assim, da área. E elétrica, eu tinha uma visão errada de elétrica, né? Mas eu tinha essa visão de que eu ia mexer com eletrônicos, com esse tipo de coisa. Então foi o que me atraiu mais. Em relação ao mercado de trabalho, parecia ser bem abrangente. E aí foi isso. Eu fiz o Enem e o PAS. No PAS eu marquei engenharia do Gama, pensando em computação. E no Enem eu marquei elétrica no DACI. E aí decidi ir para elétrica, no fim das contas. Massa, tipo, realmente é muito difícil ter uma ideia ampla sobre o que é engenharia elétrica quando está em ensino médio, né? Porque é uma área muito, muito abrangente, né? Eu também, acho que muitos de vocês também tinham uma outra ideia de engenharia elétrica e quando fez o curso se deparou com uma coisa totalmente diferente e legal também, né? E você, Murilo, fala aí um pouquinho. Cara, foi mais o 3º ano também. Eu tenho facilidade com exatas, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de exatas. Eu considerei levemente tentar medicina, mas eu tenho meio receio, assim, dessas coisas, quando você mexe com anatomia, essas coisas, eu tenho muito nojo, na verdade. E aí acabei desistindo e fui mais para exatas. E no 3º ano eu tive 2 professores muito bons lá no Sigma, que, cara, eles me fascinaram, assim, não só pela elétrica, tipo, não só pela engenharia, mas pela física como um todo, tanto que eu fiquei na dúvida um pouco até de fazer física, só que eu também gostava muito de computador, mexia muito, jogava muito, então aquilo me afastava um pouco, então tinha esse lado um pouco, eu acho que eu gostaria de mexer com eletrônica, por gostar um pouco de computadores, e gostava muito de física. Então, tentando alinhar um pouco, assim, da visão que me falavam de mercado de trabalho, de áreas amplas e tudo mais, foi que eu decidi fazer engenharia elétrica mesmo.
Pô, massa demais. Até surgiu uma pergunta nova, porque vocês dois entraram assim com o intuito muito de fazer eletrônica, né? Entrar nesse ramo de eletrônica, certo? O Murilo até estudou de computação. Eu queria saber, tipo, como é que foi a reação de vocês de saber que a elétrica abrangia muito, tipo, muitas novas áreas além dessa, e que provavelmente você não teria espaço nessa, assim, né? O Vitor falou que não era meio assim. Eu queria saber como é que foi a reação de vocês em terem esse choque, digamos assim. Cara, eu sabia, assim, você vai pesquisando aquilo, acho que é guia do estudante, né? Pra você pesquisar como é que era, como é que é o curso e tudo mais, ela fala, telecomunicações, potência, eletrônica, blá, blá, blá. Então, eu tinha uma noção de que era uma área extensa, mas acho que você tem uma noção um pouco mais prática e realista da coisa quando você entra no curso. O curso da UNB é bem abrangente, tem professores bons em todas as áreas, mas eu acho que, não sei se é por conta do mercado em Brasília, eu acho que ele é um pouquinho, eu diria que ele tem um pouco de foco em potência. Eu também acabei me entrando em atividades extracurriculares como a Netec, que tem um pouco mais de foco em potência, também dado o mercado de Brasília. Foi assim que eu descobri, assim, essa parte das áreas mesmo. Eu acho que no meu caso, eu entrei no curso e já de cara você bate de cara com o fluxo, né? Eu tive aquela matéria com o Edil e N, e ele mostra, né, o fluxo do curso e tudo mais. No fluxo antigo ainda tinham mais matérias, né, de eletrônica, ainda tinha Syscom, tinha outras matérias, e nesse novo você vê que é bem focado em potência, tem menos matérias de outras coisas. Mas acho que eu só entendi mesmo quando eu entrei na Enetec, eu entrei no primeiro semestre também, da elétrica, e tipo, já lá eu já entrei e já vi que o mercado era muito mais potência do que o resto. Mas ainda tinha alguns projetos, né? A gente chegou até a fazer P&D e outras coisas em outras áreas, mas não era a maioria, não era fonte de renda da empresa também. A gente respondeu a pergunta aí? Não sei se ficou claro. Não, saquei, ficou claríssimo. Vocês falaram um pouco, né, de como foi a experiência de vocês antes do NB e como vocês vieram para a elétrica. Eu queria saber algumas experiências, além do curso, saca? De PIBIC, que vocês falaram que já fizeram P&D, da Enetec também, então de EJ, estágio. Queria que vocês falaram um pouco sobre todas essas experiências que vocês tiveram e como ela contribuiu para o caminho profissional de vocês, como essa experiência está agregando para vocês. Pode começar o Vitor, né? Ou o Murilo, tanto faz. Eu vi que o Murilo desmutou, pode ir, Murilo. É que a gente tinha combinado antes disso, deu sempre começar. Mas beleza. Minha primeira experiência, assim, fora da sala de aula foi no Jovens Talentos para Ciência, que não existe mais. É tipo um PIBIC para pessoas antes do terceiro semestre, que eu acho que o PIBIC, acho que CPC está no terceiro para frente, se eu não me engano. Não sei, deve ter algum requerimento de alguma coisa de tempo. Lá eu tive minha primeira experiência ruim com pesquisa. Para mim, eu queria fazer pesquisa, eu queria trabalhar com pesquisa, mas você vai aprendendo ao longo dessas atividades extracurriculares que importa muito não só a área, mas as pessoas com quem você está fazendo. Então, assim, eu não acho que pesquisa... não descartei totalmente, não acho que é uma área ruim, mas as pessoas... A pessoa, o professor com que eu fiz não foi... Não é nem que ele não é um bom professor, ele é um ótimo professor, mas ele não tinha tanto tempo, ele faltava muitas reuniões. A gente tinha que estudar eletrônica, sendo que eu não tinha visto nem circuitos, então eu não entendia nada. Eu lembro que a primeira coisa que tinha no livro de eletrônica era um resumo de divisor de tensão, e aquilo não entrava na minha cabeça por nada, sendo que é uma coisa, se você vê circuitos, é muito simples. E é isso, assim, aí eu tentei o PIBIC depois, só que aí nesse foi basicamente a mesma coisa, e eu desisti no meio. Então não cheguei a completar, e eu falei, não, eu não vou mais tentar pesquisa, eu vou tentar outra coisa. E aí foi quando eu entrei na Enetec, e também decidi enveredar um pouco mais pela UNB e acabei fazendo também Psicologia Social, que é uma matéria de humanas lá da psicologia, e acabei também fazendo uma pesquisa lá depois durante um ano. Aí na Enetec eu tive uma noção um pouco mais geral sobre o mercado de trabalho. Lá foi uma experiência muito boa, aí novamente, por conta das pessoas que estavam lá, né? A Enetec como é uma empresa assim, que é movida pelos alunos, então, eles se importam muito com as pessoas, com o processo seletivo, então as pessoas que entram também são muito boas, e isso acaba gerando uma bola de neve muito boa, assim. E lá, o Vitor conseguiu... eu e o Vitor, a gente era da área de marketing, a gente começou a mexer com o site da Enetec, e foi lá que a gente se aprofundou, além daquela matéria que a gente faz no início do curso, né, que a gente se aprofundou em programação, em desenvolvimento web, especificamente, e ele conseguiu uma vaga no Ministério do Planejamento na época.
e ele estava precisando de uma pessoa, ele me indicou, eu consegui entrar. Foi aí que eu fui seguindo, assim, o mercado de trabalho do que eu faço hoje, que é programação mesmo. Teve algum, não sei, não teve nenhuma matéria assim do curso de engenharia elétrica que você fez e despertou pelo menos um pouco esse lado de trabalhar, né, com software de website ou coisa do tipo, ou foi bem mais a Enetec? Cara, não, eu gosto de muitas matérias da elétrica, assim, eu gosto do conteúdo. Eu amei fazer Pre-Com, foi uma matéria difícil, mas amei fazer Pre-Com. Eu gosto das matérias de potência também, eu gosto das matérias de eletrônica, mas existe alguma coisa diferenciada de quando você vai para o mercado de trabalho e começa a ganhar seu próprio dinheiro, você pode começar a tomar suas próprias decisões com aquele dinheiro, ser independente um pouco mais dos seus pais, que tá fora, assim, as pessoas perguntam muito, né? Ah, pô, o que que você ama fazer? E isso tem muito a ver, as pessoas pegam muito isso com, o assunto, né? Ah, eu amo programar, eu amo eletrônica, eu amo Pre-Com. Mas eu acho que tem outros detalhes à parte, como, caramba, eu tô gostando do dia a dia desse meu trabalho aqui, das pessoas com quem eu trabalho, de ganhar esse lado do dia a dia, do impacto que isso tem na sociedade com o que eu faço, que não é a área especificamente que traz isso, e que te faz amar o que você faz. Então, foi só a Enetec mesmo que eu tive esse aprendizado. Assim, eu gostei da matéria de programação que a gente teve, mas é com C, é uma coisa um pouco diferente, mas te dá uma boa base. Então foi mais ou menos isso. Cheguei aí, Vitão. Então, no primeiro semestre da UNB, eu já inventei de colocar a Enetec, né? Então, assim, não sobrou muito tempo para fazer outras coisas. Eu tentei fazer monitoria, eu fiz cálculo 1 e cálculo 2, mas eu não fiz FIBIC, não que eu não curta, não ache legal e tal, realmente porque não dava tempo. E aí eu saí da Enetec direto para trabalhar, enfim, para as empresas. E fora isso, tem o estágio que o Murilo falou lá no Ministério, no tempo era Ministério do Planejamento, né? Eu acho que não existe mais. Eu fiz o intercâmbio social também, mas eu acho que não entra muito, assim, né, nessa questão de como eu cheguei na minha área. Mas, enfim, impactou em alguns outros aspectos da vida. E eu concordo com tudo que o Murilo falou, assim, em relação à programação, eu também não me apeguei à programação na matéria de CC, eu me apeguei mais quando eu estava na Enetec, igual ele falou, assim, essa questão do resultado, é você fazer uma coisa em uma área e já ver isso gerando algum impacto. Então a gente mexia no site direto. Na questão do ministério também, a gente mexia no site que tinha dados mais sensíveis e tudo mais, a gente via que isso ia ter um impacto. Então acho que eu compartilho disso. Eu também nunca tive uma paixão por programar e tudo mais. E isso não surgiu em CC, e sim trabalhando no dia a dia, conhecendo. Também tem essa questão que ele falou que eu acho interessante, que é como que os desenvolvedores trabalham, né, em equipe e tudo mais, o ambiente, isso é diferente, assim, dos outros trabalhos, assim, que a gente teve na Enetec e em outras áreas. É muito bom, né? Bom de trabalhar na Enetec, sim, alguma... equipe de competição, empresa júnior, essas coisas que você tem muito trabalho que você não tem na vida acadêmica da teoria, né? Quando você está fazendo alguma matéria, algum tipo que é a relação de trabalho em grupo, né? Aí, então, beleza. Quer citar alguma coisa aí, Trindade? Não? Eu só ia complementar que, tipo, hoje eu faço parte da Enetec e esse trabalho em grupo, assim, em prol de um resultado, realmente favorece tudo que o Murilo já tinha falado do contexto geral, de você ter pessoas boas trabalhando com você, enquanto isso realmente te empurra para frente, de uma certa maneira, te dá um gás muito absurdo. Então eu me identifico bastante com isso, que realmente dá uma outra visão ao trabalho que você faz. E eu acho muito massa, assim, você conseguir colocar esse contexto dentro do que você ama. Realmente acho massa essa visão mais abrangente de falar, pô, às vezes eu não amo só uma área, às vezes eu amo estar realmente rodeado com esse grupo de pessoas e a gente está alcançando resultados juntos. Eu achei esse insight muito top. Massa. Aí, então, agora já seguindo mais, né? Agora chegando realmente na área, né, profissional que vocês dois trabalharam, que a gente deu, como a gente falou, né? A gente deu uma olhada na vida profissional de vocês e vimos que tem bastante realizações, desde empresa júnior, estágio, depois trabalhando no Ministério do Planejamento, né? A gente viu também trabalhando na Ultimicar, posteriormente na Fermento. A gente queria também saber, né? Sempre bom, né? Receber uma dica de quem já passou por tantas empresas assim, tantos estágios, como é que é conseguir ser aprovado em tantos processos seletivos assim? Vocês têm geralmente uma calma, assim, ou foi meio que indicado? Também queria que vocês falassem sobre essa experiência de tudo que vocês fizeram profissionalmente e fizeram vocês crescerem para trabalhar onde vocês estão agora.
Tá, a primeira pergunta, então, cara, é uma parada muito importante que talvez as pessoas acho que dão uma certa importância, mas talvez não tanta, é o network. Então, o contato que você faz com as pessoas na universidade é muito importante. Além do fato de você, tipo, você não necessariamente precisa pensar que você tem que fazer networking, assim, para sua vida profissional, pensar nas pessoas assim, mas, tipo, faça amizades, mande bem naquilo que está fazendo, independente do que está fazendo com as pessoas, seja uma referência ali que as pessoas queiram trabalhar com você. Eventualmente, para mim, foi o caso de ter trabalhado com o Vitor, então, assim, acho que ele vai poder falar um pouco melhor de como que é dar a cara, porque eu acho que foi ele que deu a cara, a tapa e passou nesses processos seletivos. E no Ministério do Planejamento, na Ultimicar e na Fermento, eu fui indicado pelo Vitor. Então, assim, ele tem muito mérito de eu ter entrado. Assim, claro que eu passei por uns testes, por umas conversas, por umas entrevistas. Ter um network é muito importante, porque as pessoas que estão dentro lá da empresa, os gestores, se eles já gostam de uma pessoa que está trabalhando lá, eles vão querer chamar uma pessoa que essa pessoa indique, porque já sabe que vai conseguir trabalhar naquele ambiente, do que ter que passar a conhecer uma nova pessoa do zero, sem indicação nenhuma, sem nenhuma recomendação. E esse é um processo muito mais desgastante, toma mais tempo, é mais ou menos isso. Em relação à segunda pergunta, cara, eu tenho que pensar nessa segunda pergunta ainda. Não tenho uma Relaxa, enquanto resposta. isso o Vitor vai falando, então. Falei. Beleza. Sobre a primeira pergunta, tipo assim, eu realmente assim, eu indiquei o Murilo, mas foi mérito dele ter entrado, tipo, ele teve que fazer testes, entrevista, e inclusive passar pelo mesmo processo que eu passei, por exemplo, de passar um mês na empresa e sendo testado diariamente ali para ver se colava. E muito do que eu conquistei também é porque eu indiquei o Murilo e trabalhei com o Murilo, porque ele sempre me ajudou muito, a gente trabalha muito bem junto, se ajuda, quando dá perrengue em questão de aplicação, a gente se ajuda, então isso é meio que uma coisa, uma via de mão dupla. Sobre dar as caras em entrevista, cara, começou na Enetec, foi acho, o momento mais tenso da minha vida. O cara ali de 17 anos entrando naquela, para mim, a Enetec, assim, para quem entra na elétrica assim, é uma coisa gigante. E é gigante realmente. Foi incrível assim a entrevista, foi o Guerra que me entrevistou, o Guerra e a Luísa, eu não sei se vocês conhecem, mas ela também fazia elétrica no tempo. Eu tava muito nervoso e tudo mais, tentando me soltar, e eles perceberam isso e decidiram me dar uma chance. Isso tá no laudo lá, eu li depois. Não, o cara, ele não tem experiência nenhuma em elétrica, ele não acabou nem cálculo 1, mas ele parece ter o perfil e eu vou dar uma chance. Essa questão do perfil é muito importante, gente. Para mim, hoje, é mais importante do que o conhecimento. Às vezes, vale a pena dar chance para uma pessoa que não tem um conhecimento técnico, porque se ela tiver o perfil, ela vai desenvolver o conhecimento técnico depois. E isso entra muito na questão que o Murilo falou de networking. É muito importante que você crie, nem só amizades, assim, mas crie vínculos, assim, nas matérias, enfim, Enetec, PIBIC, crie vínculo com as pessoas e mande bem no que você faz. Qual era a segunda pergunta? Desculpa. Eu vou reformular a segunda pergunta. Na verdade, é Tá. basicamente ver qual é a diferença de trabalhar por exemplo, numa empresa júnior, para trabalhar num lugar profissional como o Ministério do Meio Ambiente, entendeu? O Ministério do Planejamento, desculpa. Uhum. Qual é a diferença de trabalhar de um lado um lugar mais acadêmico e um lugar mais profissional, entendeu? E o que isso pode ter trazido de experiências novas para vocês? Basicamente, essa é a ideia. Vai lá se você tiver uma resposta já. Que isso, na Não, verdade, é uma concordo plenamente. curiosidade também, né? É uma curiosidade mais sobre... você saiu de um trabalho, de um estágio, de uma empresa júnior da UNB para trabalhar profissionalmente em algum outro lugar, entendeu? Queria Tranquilo. saber mais essa diferença e a experiência que pode trazer... A experiência desse fato pode ter trazido para melhorar vocês, né? Para estarem onde vocês estão hoje. Assim, a empresa, sem ser uma empresa júnior, ela tem um foco no lucro, né? Então, ela vai passar a mão na cabeça um pouco menos do que a empresa júnior. Então, você sente um pouco mais o risco e você tem que mandar bem sempre, né? Porque, assim, essa visão era diferente, assim, cada pessoa tinha uma certa visão da empresa júnior, mas essa era a minha visão um pouco assim, de realmente a gente ensinar as pessoas como funcionava tudo aquilo, passar a mão na cabeça se elas erraram 1, 2, 3 vezes. Mas no mercado de trabalho, você não tem tantas chances, você aprende
assim, eu aprendi muito na empresa júnior já, como trabalhar em equipe bem, a como passar feedbacks, a como receber feedbacks, a como trabalhar junto com uma pessoa para fazer uma coisa. E isso me ajudou muito a não falhar nesses quesitos nessas empresas, assim, que eu acho que talvez algumas pessoas falhem quando elas não têm experiência. Eu acho que para mim também é isso, assim, eu sentia muito que na empresa júnior o foco era muito na metodologia de trabalho, no trabalho em si, e na empresa sênior, digamos assim, era mais no resultado. Então, você não gera resultado, você não é um ativo naquela empresa, entendeu? E é o que o Murilo falou, você tem que aprender a lidar com pressão, né? Pressão de ter que entregar alguma coisa, pressão de prometer algo para um cliente. E na empresa júnior, não que não tenha, mas você meio que flexibiliza isso. O cliente entende isso, que você é um estudante e tudo mais. Agora, numa empresa maior, não. Eu diria que tem muita coisa também que, tipo assim, boa parte desse trabalho do estágio e da Ultimcar, a gente ainda estava na Enetec, né? Que foi no tempo que eu estava na Direx. E eu diria que também foi muito interessante, porque a gente trazia coisa do trabalho para a Enetec. Você começa a incrementar, você começa a ver o que falta na empresa júnior, questão de visão, questão de... Cara, até mesmo, eu lembro que na Ultimcar, foi o primeiro lugar que eu trabalhei que tinha uma copinha, entendeu? Tinha um lugar para você tomar um café, para você relaxar e tudo mais. E eu lembro que na Enetec não tinha isso. Aí eu e o Ferreira, não sei se vocês conhecem ele, a gente montou uma copinha numa sala que era um depósito lá. E hoje tem um sofazinho lá, tem cafeteira, não sei o quê. Então isso vem muito assim da via contrária, digamos. Mas acho que tem mais a ver com isso mesmo, com a pressão que você tem que lidar e que você tem que mandar bem. Beleza, pode continuar aí, Lucas. Não, tranquilo. Só complementando, o Vitor disse Direx, para quem não era EDTEC, talvez não seja acostumado com o termo, quer dizer que ele era diretor, fazia parte da diretoria da empresa. Eu achei massa, porque eles compararam, dá para fazer uma comparação com futebol, tá ligado? Tipo, como se a empresa júnior fosse a base e quando você fosse pro profissional, você fosse realmente uma empresa sênior, assim, que você tá sendo realmente lapidado lá dentro. Inclusive, sou Ferreira, Ferreira é um grande amigo meu, velho, a gente é do mesmo semestre e tal, a gente já passou altos perrengues juntos, então, Ferreira é um querido. Voltando, então, para o nosso querido pro papo, né? Pro podcast. Eu sei que vocês dois foram de marketing, então a chance de vocês fazerem o marketing tanto da Fermento quanto da profissão de vocês. Então a gente queria saber o que a Fermento faz, qual que é a função da Fermento e qual a função de vocês lá dentro. E o que vocês fazem também na prática mesmo. Beleza. Então, assim, a gente trabalhou no marketing na Enetec, a gente se identificou bastante, porque eu acho que o Vitor já tinha essa vibe mais artística, mais criativa, isso, o marketing puxa um pouco de você. Eu também tinha um pouco e acho que aprendi com o próprio marketing. E aí eu acho que isso ajudou a gente a se dar bem com a empresa, porque quando você entra numa empresa que você vai fazer programação, mas você entende do business da empresa já, porque você já passou por aquilo, você é mais valorizado também. Então, a gente iniciou na Fermento, que é uma empresa é uma agência de marketing. Então, o que ela faz é basicamente servir outras empresas para trabalhos mais complexos de comunicação, sabe? Não é só fazer uma artezinha para você botar no Facebook, é mais como fazer uma campanha aqui de estimular as pessoas a saírem de casa para caminhar junto com patrocínio, não sei o que e tudo mais. Então, e aí a gente trabalhou nesse início lá, fazendo aplicativos que estavam integrados nessas campanhas, né? Então, às vezes, uma proposta lá de comunicação que eles recebiam envolvia fazer um aplicativo para um evento da empresa. E a gente começou assim. Aí, com o passar do tempo, os donos lá criaram uma startup lá dentro, chamada Fun Projects, que é onde a gente está atualmente. Então, são os mesmos donos, e lá eles têm um foco maior em criar uma plataforma de gerenciamento de comunidades. E é isso, eles têm uma visão, assim, de tentar substituir agências no futuro, por uma coisa mais automatizada ali numa plataforma, e é isso que a gente trabalha hoje em dia lá na Fun Project, na verdade. Pô, bacana. Você pode acrescentar aí, Vitor. É porque vocês falaram que deram uma stalkeada boa na gente, mas acho que a última vez que a gente atualizou o LinkedIn ainda era Fermento. Mas hoje a gente já está trabalhando diretamente com a Fan Projects, né? Eu sou sócio da Fan Projects, o Murilo também. A gente estava lá desde o começo, desde a primeira linha de código. Então é uma plataforma bem legal, assim, para você manter uma comunidade ou criar uma comunidade sua, se você tiver uma pequena ou média empresa. Você tem toda a carga de experiência do Edu e do Grilo, que são
os fundadores da Fermento, que fundaram a Fan Project também. Você tem toda a experiência de marketing deles nessa plataforma. Então, ela é uma plataforma que centraliza vários serviços de e-mail, de divulgação, de campanha de publicidade, de evento, de venda de produtos, venda de serviços, consultoria. Ela faz meio que tudo ficar mais fácil para você nesse sentido, com a experiência desses dois caras que são da Fermento, o Edu e o Grilo. E é isso. A gente trabalha hoje diretamente com o código da plataforma, né? A gente montou a plataforma, montamos os apps que vieram de clientes da plataforma e fora também. Então, é bem nessa pegada. Se eu puder acrescentar também, assim, então, só para falar um pouco mais especificamente do que a gente trabalha, né? A gente trabalha com desenvolvimento web lá, então tem a parte do front-end, do back-end e da infraestrutura. E aí a gente montou tudo isso, né? O front-end é mais aquilo que o usuário está vendo ali, é aquela plataforma, é o site, que ele interage, que ele cria a comunidade lá na plataforma. O back-end é onde está toda a regra de negócio, né? Onde acontece o cadastro, o banco de dados. Na verdade, ele faz essa interação, né, com o que o usuário faz para cadastrar no banco de dados. E isso aí, a parte do back-end é a parte um pouco que faz um pouco mais, parece um pouco mais com C. A gente usa JavaScript lá, mas a gente usa JavaScript para tudo. Mas essa parte do back-end parece um pouco mais com C. Quem gosta bastante dessa parte, assim, de C pode gostar bastante de back-end. E de infraestrutura, de subir na cloud os nossos serviços, subir um banco de dados, subir uma API, subir o site também, fazer tudo automatizado. Para quem gosta de programação, tá bem alta essa área de desenvolvimento web, é bem legal. Uma curiosidade só, quais tipos de linguagem que vocês mexem mais no que vocês trabalham? É JavaScript, que mais? Algum C, C++, não sei. Então, a linguagem em si é só JavaScript, o que é o ecossistema hoje de JavaScript está muito rico, está muito cheio de ferramentas. Então, assim, a gente usa JavaScript no front e JavaScript no back. Mas a gente usa frameworks, que são coisas, como é que eu posso explicar? São certas ferramentas que pegaram a linguagem e fizeram certos blocos para você seguir, que te facilitam na construção de 90% das coisas que você precisa com aquela linguagem. Para uma certa aplicação, né? Por caso de front-end, a gente usa React. Por caso do back-end, é JavaScript, que a gente fala usando Node.js. E aí é isso. A gente já fez algumas coisas em Python também, quando precisou. A gente não se limita à linguagem. Isso é uma noção importante que a gente aprendeu a ter, que as pessoas têm bastante no mercado de trabalho, que tem muito isso nos cursos de iniciação de programação, que as pessoas ficam comparando, nossa, eu sei mais linguagens, não sei o que, eu sei tal linguagem. E isso, assim, isso não é nem um pouco relevante, o que importa é se você sabe resolver o problema, se você tem aquela base de saber construir um algoritmo para resolver o problema. A linguagem é só uma ferramenta, e algumas vão ser melhores para resolver certos problemas do que outros. Isso, exatamente. Concordo 100%. Tá nem acrescentar, né? Tá feito. Beleza. Tipo assim, agora foi uma perguntinha assim, mas para descontrair, vocês que já passaram por um monte de lugares juntos, trabalharam juntos desde a empresa júnior, desde a época de faculdade, agora profissionalmente, a gente queria saber se tem alguma experiência profissional na época da faculdade que tem alguma história, alguma situação entre vocês dois que pesou um pouco, ou alguma situação engraçada, assim, porque da última vez que a gente fez uma entrevista de dupla, assim, falaram que já brigaram muito também, que é normal, né? Mas a gente queria saber também de vocês dois, já teve alguma coisa engraçada, alguma situação queira contar. O Vitor já tá rindo. Mas se não quiser contar também, é tranquilo. Você tem uma aí, Vitor? Eu tenho uma. A gente não... Eu e o Murilo, a gente não costuma brigar muito, né? Tipo assim, tem o dia a dia do trabalho, às vezes é estressante, mas a gente lida muito bem com isso e tudo, enfim, é normal. Cara, mas tem algumas histórias, assim, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar na Fermento, eles tinham um projeto grande que era um app, não sei se posso falar aqui qual era o app, mas foi um desafio gigante, assim, a gente tinha que entregar um app em um mês para uma das, sei lá, top 5 empresas do Brasil, que em um dia ia entrar 1.000 usuários usando simultaneamente. E era um evento com dia fixo, então você não podia atrasar o app um dia. Então, tipo, nesse tempo aí, eu e o Murilo, a gente virou noite no France Café,
gente passou desespero, aprendendo tudo, mas, cara, foi, eu acho que uma das experiências mais incríveis, assim, o resultado que a gente teve no final, porque a gente realmente viu uma coisa que a gente construiu do zero, sendo usado por pessoas, assim, importantes, sendo divulgado, enfim, foi uma parada muito da hora. Isso, Você fala do isso? detalhe que aconteceu no dia do evento. É. Se você ia falar, pode falar. Não, pode falar. Não, aí no dia do evento, a gente testou tudo à noite, tava funcionando 100%, só que o evento começar de manhã, de manhãzinha, a API caiu, que quer dizer que as pessoas não estavam conseguindo fazer nada, basicamente. Só que aí a gente conseguiu achar até relativamente rápido o problema, consertou, e aí, enfim, deu tudo certo o resto do evento. A gente recebeu a ligação, tipo, 6:30 da manhã, tipo, cara, o app tá fora do ar. E era no dia do evento, assim, então foi bem tenso, mas a gente lidou ali na pressão na hora e resolvemos. Então, tipo, foi um erro, assim, de código, né? Às vezes você acha que foi uma linha de código, tipo, às vezes nem uma linha, foram 5 letras de código que fizeram isso acontecer. E às vezes você acha que uma besteirinha ali não faz, mas às vezes aquele while que você coloca lá sem pensar na consequência, ele não quebra, e aí ele trava a máquina inteira, entendeu? Então, programação tem que tomar bastante cuidado com os pequenos detalhes, que são eles que fazem a besteira acontecer quando acontece. Ainda bem que, por exemplo, pelo menos ocorre esses problemas, você tá com um amigo do lado, né, pra tentar resolver. E bom saber também que o Franz Café é um bom lugar para virar a noite estudando. Eu não vou começar a estudar lá também, quando a situação melhorar, né, que a gente tá vivendo. E aí, Trindade, você pode complementar eu ou já passar para a próxima pergunta? Não, é só falar que é bom, né, ter um amigo para chorar o ombro nessas horas assim. Mas É muito bom. O bom é que você consegue dividir a responsabilidade, sabe? A pessoa ali, o chefe, vê que as duas pessoas realmente, não passou por essas duas pessoas, então foi uma coisa, talvez... eles entendem um pouco melhor quando mais gente participou ali e aconteceu aquele problema de qualquer forma, mas enfim, é isso. Realmente, tipo, não é uma pessoa sua, né? Passou pela revisão de você, tipo, dos dois, que realmente estavam empenhados, né? Porque era uma coisa bem grande. Não faz sentido. Já indo para nossa última pergunta, a gente acompanhou, tipo, durante a entrevista e até quando a gente stalkeou vocês nas redes sociais, que vocês têm uma trajetória no mercado já muito promissora. E a gente queria algumas dicas que vocês pudessem dar para quem está nos ouvindo e vendo agora, para poder conseguir galgar uma carreira, assim, começar igual vocês, saca? É isso aí, tentar criar uma carreira de sucesso, que nem vocês dois. Cara, eu pensei bastante que eu sabia que essa pergunta ia ser feita. Cara, eu acho que isso acontece comigo, eu acho que acontece com outras pessoas, então os estudantes têm que ser um pouco de ficar pensando o que é melhor, o que será que eu encaixo melhor, o que eu amo fazer, o que será, e tentar fazer, e participar daquilo, sabe? Tentem fazer a maior quantidade possível de atividade extracurricular, tenta mandar bem, na medida do possível, claro que não tem como mandar bem em tudo, assim, né? Tem que dividir vários focos ali no curso. Constrói esse networking, eventualmente alguém vai sair, vai ficar, você mesmo vai descobrir oportunidades a partir dessas atividades extracurriculares. E assim, eu estou incluindo também pesquisa, estou incluindo Droid, estou incluindo Electron, estou incluindo empresa júnior. Então, eu acho que isso é muito importante para você realmente passar na prática, passar ali na prática qual é o dia a dia daquilo, que talvez eu conheço muita gente que não gostava de potência, começou a gostar porque entrou na NETEC, por exemplo. Tenho certeza que deve ter muita gente que não gostava, sei lá, de programação, entrou na Droid e começou a gostar ali também. Tentar é muito importante, acho que é um conselho que eu daria para mim mesmo se eu estivesse começando um curso de novo, sabe? Eu acho que tá bem nessa pegada. Primeiro semestre do curso eu tentei, né, NETEC, né? Então, eu acho que é questão de você dar a cara a tapa. Eu acho que se você entra numa empresa júnior, principalmente, você começam a surgir algumas oportunidades de processos seletivos, que tem algumas empresas que preferem pessoas que estão em empresas juniores e tudo. Você começa a dar a cara a tapa em processo seletivo, né? Durante a NETEC eu fiz vários, né? Dá a impressão que passou no ministério, não sei o quê, mas na verdade a gente fez vários processos seletivos lá dentro, em algumas empresas, até passar e até descobrir o que queria fazer. Eu acho que é isso, não tenha medo de dar a cara a tapa, seja sincero com o seu empregador, tipo, com a expectativa dele, dê o seu melhor. Tipo, estude, tenta igual o Murilo falou, se não der, sai e segue vida. E se achar que não sabe ainda o suficiente, não deixe que você seja a pessoa que tenha que falar isso para você, né? Seja a pessoa que está te avaliando, que fale para você, você realmente não sabe o que a gente precisa,
das vezes vão te ensinar, eles preferem ter uma pessoa que é fácil de lidar e que eles podem ensinar do que uma pessoa que é difícil dessas coisas, mas que tem muito conhecimento. Isso é importante também. Sim. Tipo assim, é muito importante essa questão do perfil. Eu acho que hoje os empregadores prestam muita atenção nisso, né? Além do Murilo, o Beigman, não sei se vocês conhecem, trabalhou com a gente também. Ele trabalhou com a gente na Enetec, a gente indicou ele era o mesmo perfil, entrou com a gente na Fan Projects também, mas a questão do perfil às vezes importa muito mais. O Beigman não tinha tanto conhecimento em programação e desenvolveu muito bem dentro da Fan Projects, aprendeu tudo porque é o perfil dele, entendeu? Então, às vezes, tente focar nisso também, no seu desenvolvimento pessoal, junto com o profissional, entendeu? E saiu da empresa, tá em São Paulo agora, trabalhando numa empresa lá de fábrica de software. Isso. Pô, beleza, então. Dicas super, hiper, mega válidas. Pra mim, eu achei muito top. Tentar segui-las também. E aí, se o Trindade não querer mais falar alguma coisa, a gente encerra. Quer falar alguma coisa aí? Mano, eu gostei muito das dicas, especialmente a questão de tentar realmente tudo. Porque, já repetindo, por exemplo, a metáfora do futebol, ninguém sabe, por exemplo, quantos chutes no gol o Pelé deu. As pessoas sabem que o Pelé fez 1.284 gols, saca? O erro importa muito menos de quando você acerta, porque quando você acerta bonito, saca? Você acerta importante. Então, acho que se realmente se expor o risco, dar a cara a tapa é muito importante. Então, dica do Murilo, Vitor, Trindade também. E é isso, então. Então, a gente se despede aqui. Alguém quer falar uma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade, espero que... Eu acho fantástico essa ideia que vocês tiveram de fazer esse podcast. Acho que vocês estão trazendo pessoas muito boas. Eu tive tempo de ver o do Zagueto, do Edil, o do Juan. Acho que são pessoas que têm muito a acrescentar. Da Martinelli também, todas as pessoas que eu conheço, assim, e acho que tem muito a acrescentar. Queria agradecer a oportunidade, novamente, acrescentar alguma coisa às pessoas que estão ouvindo, e parabenizar vocês aí pelo trabalho. Eu também queria agradecer a oportunidade, muito massa o projeto, fiquei muito feliz de ter sido convidado e espero ter ajudado também de alguma forma. O pessoal que está pensando em programação ou que está em dúvida do que fazer, tente programação se você não tiver tentado, eu acho que está em alta hoje no mercado e é uma área que você consegue fazer as coisas e ver um resultado logo depois, isso é da hora, entendeu? Você consegue ter um impacto muito grande sendo um desenvolvedor numa empresa. Então, se você não tentou ainda, tente. Acho que é interessante. Beleza, então. Então, agora pro Lucas também se despedir, né? O nosso entrevistador. Mas antes dele, só queria deixar um recado para vocês não deixarem de nos seguir no nosso Instagram da Conexão, também de escutar as nossas playlists, a nossa playlist, as nossas entrevistas no Spotify. Então, eu sou o Érico Zanardi e o Lucas Trindade vai se despedir. Primeiro agradecer aos nossos entrevistados, eu gostei muito da entrevista, espero que eles tenham sentido o mesmo, sentindo que contribuíram, que essa troca de ideias tenha sido proveitosa para todo mundo, especialmente para os nossos ouvintes também, espero que eles tenham tirado vários insights super tops. Queria agradecer a oportunidade também, minha primeira entrevista, então agradecer ao pessoal da Conexão por ter me dado essa chance, e é isso. É isso então. Falou, galera, tchau!